Muito bem. Então a ideia aqui é procurar mostrar a representação gráfica da projeção de uma trajetória que um ponto executa ao redor de um eixo. Neste caso, vamos considerar o eixo caracterizado por uma reta genérica. No caso aqui, a projeção vertical deste eixo e aqui a projeção horizontal. E aqui o ponto que irá executar esta trajetória circular. Bom, vamos considerar que essa trajetória executada pelo ponto será perpendicular ao eixo, ou seja, o plano que contém a trajetória será perpendicular a este eixo caracterizado por estas projeções. Bem, o que temos que fazer? Vamos ter que procurar inserir planos, ou seja, utilizar uma metodologia descritiva de mudança de plano, de tal forma a posicionar o eixo de uma forma acumulada, ou seja, vamos ter que posicionar o eixo de uma forma perpendicular a um novo plano de projeção, a fim de caracterizar a verdadeira grandeza da trajetória executada. Então, vamos procurar estabelecer. Bom, a primeira mudança de plano que podemos caracterizar é inserir um novo plano horizontal. Por que vamos inserir este novo plano horizontal? Vamos, em um primeiro momento, transformar esta representação de uma reta genérica em uma reta de nível. Por quê? Ao transformar em uma reta de nível, podemos caracterizar um novo plano de projeção e esta reta de nível, a sua projeção em verdadeira grandeza, ao ser perpendicular, vamos ter a projeção acumulada. Então, primeiro vamos ter que transformar em uma reta de nível. Então, caracterizamos aqui um novo sistema de projeção e a partir deste novo sistema de projeção, vamos criar um novo plano horizontal. Então, o eixo X paralelo a esta projeção vertical. Então, se temos o eixo X paralelo à projeção vertical, vamos ter a representação em VG no plano XY, ou seja, no novo plano horizontal. Então, podemos aqui marcar a representação das linhas de chamada nesta projeção vertical do eixo de rotação e transferir estas medidas daqui, que são medidas de y, deste plano horizontal, para este plano horizontal daqui. Então, aqui temos esta medida, vamos transferir diretamente. Então, podemos marcar uma perpendicular ao eixo X, esta medida é idêntica a esta. Da mesma forma, vamos transferir esta outra medida de y. Então, aqui, esta medida daqui será idêntica a esta. Com isso, vamos ter a representação de uma nova projeção horizontal. Então, esta nova projeção horizontal, ela ficará em verdadeira grandeza. Então, caracterizamos esta projeção em verdadeira grandeza. Isso vai nos facilitar, porque se criarmos um novo plano vertical, esta projeção estará acumulada, ou seja, isto vai nos permitir representar a trajetória em verdadeira grandeza. Da mesma forma, podemos projetar o ponto. Então, a projeção horizontal do ponto, caracterizamos a partir desta marcação daqui, uma perpendicular, e verificamos esta distância. Então, esta distância daqui, uma distância horizontal, vamos transferir diretamente. Então, podemos marcar aqui esta distância e com isso vamos ter a nova projeção também do ponto P, uma linha. Então, ao caracterizarmos aqui a projeção horizontal, podemos criar um novo plano de projeção, um novo plano vertical,
para caracterizarmos uma projeção acumulada. Então, podemos caracterizar um novo eixo perpendicular a esta projeção horizontal. Caracterizamos aqui. E desta forma vamos representar como se o eixo horizontal ele ficasse perpendicular a este eixo X. Com isso, a sua projeção vertical ficará um ponto, ou seja, como se fosse caracterizar uma reta de topo. Então, caracterizamos aqui. Podemos transferir esta medida, então, com esta própria linha de chamada, e desta forma verificamos a altura. Bom, a altura é constante, por isso que vai ficar caracterizada por um único ponto. Então, nesta altura constante, vamos ter a projeção e duas linhas. Então, temos aqui a caracterização de E duas linhas. Para o ponto P, da mesma forma. Podemos traçar uma linha de chamada a partir desta projeção horizontal e com isso vamos ter aqui o P duas linhas. Então marcamos esse P duas linhas diretamente. Ou seja, a partir do momento que temos o E duas linhas com a projeção acumulada, a trajetória ela ficará em verdadeira grandeza, ok? Então, podemos caracterizar esta verdadeira grandeza. Ou seja, a verdadeira grandeza é como se tivéssemos um plano frontal, um plano paralelo ao plano ZX. Então, desta forma, representamos a trajetória em verdadeira grandeza. Então, aqui, caracterizamos esta trajetória, podemos caracterizar aqui como sendo T duas linhas. Podemos marcar, dividir esta circunferência em 4 partes. Vamos dividir aqui em quadrantes. Por que essa divisão de quadrantes? Porque vamos ter os eixos principais correspondentes da circunferência e a trajetória, muitas vezes, podemos representar, a sua representação, muitas vezes, se dará como se fosse elipses. Então, é interessante termos esses eixos principais. Bom, então, a partir disso, a partir desta representação, podemos estabelecer as novas projeções. Então, temos uma projeção caracterizada nesse plano ZX, em verdadeira grandeza, e a partir desta projeção, podemos caracterizar nesse plano horizontal. Então, neste plano horizontal, a gente pode perceber o seguinte: o eixo é perpendicular ao eixo X. Então, a representação dessa trajetória, ela fica num plano frontal. O plano frontal é paralelo ao plano ZX e também é perpendicular a este eixo. Então, a sua projeção acumulada da trajetória ficará sendo uma reta. Então, podemos caracterizar esta reta diretamente. Então, a partir deste ponto daqui, traçamos esta projeção. Ou seja, estes pontos daqui, deste quadrante, obrigatoriamente estabelecerão o limite nesta reta se traçarmos esta perpendicular. Se traçarmos uma perpendicular, a gente vai verificar o limite estabelecido. Da mesma forma, deste outro quadrante, se traçarmos uma perpendicular ao eixo X, vamos verificar que o limite estabelecido será este ponto daqui. Bom, a partir disso, a partir desta projeção acumulada, no caso da trajetória, podemos transferir estas informações para esta projeção vertical. Então, podemos marcar aqui uma série de perpendiculares, que são as linhas auxiliares, também denominadas linhas de chamada. Então, marcamos aqui em cada um desses pontos básicos e vamos transferir
as medidas, ou seja, podemos transferir o valor correspondente desta medida daqui, deste quadrante, deste ponto até este ponto daqui, que corresponde ao quadrante estabelecido. Então, ao realizar esta medida, transferimos esta medida para a projeção vertical. Então, vamos realizar estas medidas dos quadrantes. Então, ao realizar a marcação de cada um desses pontos, de cada uma dessas alturas, vamos ter os quadrantes estabelecidos na projeção vertical. Então, esses pontos daqui nada mais são do que os valores altimétricos, ou seja, esta distância deste ponto até este daqui, deste quadrante, vai corresponder à distância correspondente deste ponto até este ponto daqui. Bom, ao transferir estes quadrantes que estão em verdadeira grandeza para este plano vertical, ou seja, o nivelamento não foi alterado, por isso que podemos transferir diretamente. Então, temos os pontos principais dos eixos que correspondem à trajetória circular. Da mesma forma, podemos estabelecer o alinhamento destes quadrantes. Então, podemos marcar aqui o alinhamento desses quadrantes a partir deste ponto de referência. E a partir deste ponto de referência, vamos ter estes outros quadrantes horizontais. Então, esta transferência de pontos, temos que verificar a sua distância. Então, um exemplo deste ponto daqui, vamos marcar esta reta. Esta reta, vamos marcar esta distância daqui, ok? E assim sucessivamente para os demais pontos. Um exemplo que podemos estabelecer. Então, com isso, vamos ter os quadrantes também situados na parte horizontal. E ao ter esses pontos auxiliares, vão nos servir de base para a representação. Então, caracterizamos aqui a partir deste ponto central. Então, temos a representação dos eixos. Aqui percebemos que o eixo ele vai ficar inclinado em relação ao eixo X. Então, esse eixo daqui, ele tem uma certa inclinação com o eixo de referência. Então, a partir do momento, temos a trajetória em VG, a trajetória acumulada. Aqui temos os eixos de representação. Aqui também vamos ter os eixos. E a partir desses eixos, a gente pode caracterizar a trajetória executada. Então, neste caso daqui, basta unir esses pontos, vamos ter uma trajetória elíptica. Então, vamos representar a elipse. Já vimos nos outros vídeos como caracterizamos a representação da elipse a partir dos eixos principais. Então, representamos a projeção vertical, vamos unir os pontos desses quadrantes e vamos representar a projeção horizontal da elipse. Então, com isso, temos a visualização da trajetória executada pelo ponto, tanto na projeção vertical quanto na projeção horizontal. Claro, utilizando aqui o procedimento de mudança de plano, que serviu como um auxiliar para a obtenção destas trajetórias.